É possível que um espírito obsessor se valha de terceiros para poder concretizar o seu processo obsessivo? Este assunto nós vamos estudar agora no capítulo 21 do livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, o capítulo intitulado Servindo ao Mal. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz, fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia e escrevia. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o abraçava. Observava-se a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos observou a presença. Neste instante, anunciou Aulus atencioso, nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob o nosso olhar. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assinala as ideias, atendendo-lhe os propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesta tarefa. Tal jornalista não passa de um médium sem consciência de sua faculdade. Inclinado para os assuntos sensacionalistas, alicia companheiros desencarnados afins que lhe correspondam aos propósitos escabrosos. No caso em tela, é instrumento de um escândalo que envolverá a pessoa de uma jovem num crime, a cuja margem aparece a moça aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz observado, amigo de jornalista mal intencionado, é de si mesmo dado à malícia. Tendo sido solicitado a colaborar com seu amigo, encontrou o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da moça em foco, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Eis-nos ante um caso de obsessão que se reveste de impressionante sutileza. A moça tem um perseguidor desencarnado desejoso de arrastá-la à vergonha. Utiliza-se de um jornalista invigilante e malicioso, a fim de, aproveitando-lhe as lastimáveis qualidades do caráter, contribuir ocultamente para que uma reportagem a ser levada ao jornal exponha o nome da jovem ao escárnio público. A sutileza do obsessor justifica um comentário à parte. Ele tem um programa traçado visando inicialmente desmoralizá-la. Conseguido o objetivo, convertê-la-á num instrumento passivo, após o que completará a sua vingança, vampirizando-a impiedosamente. O assédio obsessivo se faz, portanto, de modo indireto, revelando assim novas e perigosas facetas do processo obsessivo. De acordo com o plano elaborado na sombra, espera ele conseguir pleno êxito em sua triste tarefa. Com base nessa ocorrência, dividiremos em 4 fases o pernicioso esforço da entidade nesse estranho e cruel processo de obsessão. Primeiro, o assédio indireto, utilizando uma terceira pessoa dotada de maus sentimentos. Segundo, aproveitando-se do escândalo para destruir a mente da moça, perturbando a sua mente, deprimindo a sua moral, amolecendo o seu caráter
E em terceiro lugar, o domínio psicofísico. E em quarto, a concretização da vingança com o processo de plena vampirização sobre a mente e o corpo da moça. Almas endividadas que somos, a nossa paz está sempre ameaçada ante os compromissos do passado, os quais, invariavelmente, vinculam a nossa alma àqueles com quem partilhamos experiências menos dignas. O aperfeiçoamento espiritual constitui, portanto, impositivo relacionado com o problema de nossa felicidade. A elevação da mente pelo cultivo dos sentimentos bons afigura-se-nos, por isso, realização das mais urgentes, se desejamos, efetivamente, reajustar o espírito faltoso. Da atitude mental da jovem, das escolhas dela, dependerá, sem dúvida, o êxito ou fracasso do perseguidor, que age lúcida e conscientemente e profundamente envolvido na ganância pela destruição das reputações. O cérebro do moço médium embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o abraçava. A posição da jovem é de perigo. Assim, pois, caso não escolha a moça combater a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Tudo isto porque a indagação de Hilário foi atendida por Aulus. Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Têm estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual antes da reencarnação, com que a moça presentemente vem sendo beneficiada. Reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Tais observações levam-nos ao encontro da assertiva de Allan Kardec de que todas as criaturas são médiums, o jornalista e o médium. O médium, porque transpõe para o papel em forma de reportagem, simultaneamente com as suas próprias ideias, os planos de vingança do obsessor. É como explica o assistente Aulus. Faculdades mediúnicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Dispomos exuberantemente de meios para associar a nossa mente com as forças superiores, livrando-nos assim do assédio das entidades ignorantes. Estes meios são, entre outros, os seguintes: a bondade com todos, a consciência reta, o estudo e o trabalho, a compreensão e a tolerância, a oração sincera e serviço aos semelhantes. Ante a tempestade de provações que a nossa alma invigilante promoveu no passado, Jesus oferece-nos hoje o abrigo seguro do dever bem cumprido na pauta de nossos compromissos. Então, meus prezados irmãos e irmãs, este estudo que aborda temas como mediunidade, obsessão espiritual e a importância do aperfeiçoamento moral e espiritual descreve uma situação em que uma entidade espiritual obsessora influencia um jovem médium e um jornalista, com o objetivo de desmoralizar uma jovem através de reportagens escandalosas, destruidoras de reputações. É um exemplo clássico da interação entre o mundo material e o mundo espiritual,
destacando a influência das entidades desencarnadas sobre os encarnados, especialmente quando há abertura mental ou moral para tal. A história se estrutura em várias fases de um processo obsessivo planejado pela entidade obsessora, que visa não só afetar a jovem visada, mas também utilizar terceiros, no caso o médium e o jornalista, como instrumentos de sua vingança. Essas fases incluem o assédio indireto, o aproveitamento do escândalo, o domínio psicofísico e, finalmente, a concretização da vingança através da vampirização energética do obsessor sobre a jovem mulher. A solução apresentada para evitar ou minimizar tais influências negativas passa pelo desenvolvimento das virtudes como a bondade, a retidão da consciência, o estudo, o trabalho, compreensão e tolerância, oração sincera e serviço aos semelhantes. Estas práticas são vistas como meios de elevar a vibração espiritual do indivíduo, tornando-o menos suscetível às influências negativas e mais conectado a entidades de natureza superior. O estudo também reforça a ideia de que todos são médios em potencial, pois todos estão sujeitos a influências espirituais diversas, dependendo do seu estado moral e mental. A história serve como um lembrete dos perigos da negligência espiritual e moral e da importância da vigilância e do aperfeiçoamento contínuos para a proteção contra influências espirituais indesejadas. O estudo comprova que os laços criados por ações em vidas passadas podem influenciar as relações e desafios enfrentados na vida atual, reforçando a importância do perdão, da reparação e da evolução espiritual como meios de libertação desses laços e da conquista da paz interior e da felicidade verdadeira. O estudo destaca a responsabilidade individual no que diz respeito às influências espirituais, indicando que as escolhas e ações de cada pessoa no plano material têm reflexos diretos no mundo espiritual e, por conseguinte, na própria realidade que esta pessoa vivencia. A obsessão, segundo essa perspectiva, não é vista apenas como um fenômeno de influência unilateral, mas como um processo complexo que envolve vulnerabilidades morais e espirituais da pessoa assediada, bem como a intenção e ação de entidades desencarnadas. O programa traçado pela entidade obsessora demonstra a existência de uma intencionalidade e capacidade de planejamento do obsessor no mundo espiritual, reforçando a ideia de que as ações negativas têm origem em desejos e emoções desequilibradas, tanto no plano físico como no plano espiritual. Isto sublinha a importância da vigilância sobre os próprios pensamentos, sentimentos e ações, como meio de prevenir e eliminar a sintonia com as vibrações negativas. A solução proposta no estudo envolve a prática das virtudes e a busca pelo aperfeiçoamento moral e espiritual, e reflete uma abordagem otimista e construtiva perante os desafios da vida. Enfatiza-se a capacidade do ser humano de mudar sua trajetória e influenciar positivamente seu entorno, inclusive no que diz respeito às relações espirituais. O cultivo de uma vida virtuosa se apresenta não apenas como um escudo contra as influências negativas, mas também como um caminho para o desenvolvimento espiritual e a realização pessoal. O estudo também toca em um ponto central da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, ou karma, que sugere que todas as ações têm consequências
e que as experiências de vida, incluindo as relações conflituosas e os desafios, são oportunidades de aprendizado e evolução. A referência aos compromissos do passado indica a ideia de que as dificuldades enfrentadas no presente podem ter raízes em ações passadas em outras vidas, ressaltando a importância da reparação e do perdão como meios de resolver essas questões pendentes e avançar no caminho espiritual. Em resumo, essa história enfatiza a complexidade das interações entre o mundo físico e o mundo espiritual. A responsabilidade individual na manutenção de uma vida moral e espiritualmente equilibrada e a possibilidade de crescimento pessoal e espiritual através da superação dos desafios e da prática do bem. Demonstrando a riqueza da doutrina espírita, o estudo oferece uma visão abrangente sobre a vida, a moral, a espiritualidade e a interconexão de todos os seres. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, este é o nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.